Hugo Cristóvão, vereador com o pelouro da Educação na Câmara de Tomar, em entrevista exclusiva à Hertz, assegurou que o município, no que diz respeito ao início do ano letivo, tem quase tudo controlado para que este processo corra dentro da normalidade desejada, desde as condições dos diferentes edifícios escolares, passando pelos transportes e refeições. O eleito do Partido Socialista sublinhou que tem sido um último mês de grande azáfama. Sim, antes de mais, até para as pessoas perceberem, portanto, temos, no fundo, o município tem a responsabilidade de tudo aquilo que é, no fundo, as questões logísticas, portanto, os edifícios, os transportes, as refeições, embora as refeições articulando com as associações de pais, o pessoal não docente, enfim, toda uma série de questões relacionadas e no fundo, acessórias e complementares à educação propriamente dito e que realmente competem ao município e que estão, enfim, estes meses e particularmente este último mês antes do arranque das aulas é sempre um mês de grande azáfama aqui nos serviços de educação do município e assim foi também este ano, mas está tudo, enfim, o mais possível, enfim, pronto, neste ano que também, aliás é a primeira vez que tal acontece, enfim, não é por acaso, mas neste ano que também começa uma semana mais tarde e no essencial as coisas estão preparadas. Temos uma questão ou outra ainda, digamos, a resolver e a preparar, essencialmente questões que têm a ver com o pessoal não docente. Tivemos de facto alguns imprevistos de última hora, temos algumas situações por exemplo, de alguns funcionários de baixa e não estávamos a contar com isso e portanto não é fácil por vezes conseguir solucionar essas faltas assim de repente, mas no essencial, portanto, transportes escolares, que obviamente é também uma questão complexa, quer o que tem a ver com os transportes públicos, portanto, os alunos que vêm a partir do 5º ano, portanto, segundo, terceiro ciclo e secundário, mas também os transportes que têm a ver com o primeiro ciclo e pré-escolar, portanto, um pouco por todo o concelho. Enfim, uma série realmente de áreas onde as coisas estão no essencial, como já disse, e portanto, para além desta questão do pessoal não docente, onde há uma ou outra situação que estamos ainda a resolver, mas no essencial as questões estão preparadas. Transportes escolares, refeições escolares, por exemplo, também é um processo que está encaminhado este ano? Sim, portanto, no essencial, na generalidade das escolas, a questão das refeições está articulada com as associações de pais. Aliás, nós vamos, em princípio, para a semana assinar os protocolos com todas as associações de pais, portanto, novos protocolos precisamente para a prestação desse serviço e sim, portanto, cada associação de pais, nos casos em que, portanto, essa responsabilidade está delegada neles, articula da forma como melhor entende. Alguns adquirem assentos de dia, outros a restaurantes, há alguns casos ainda onde a confecção é feita no local, mas sim, no essencial, portanto, também todo esse processo está, digamos, pronto. Eu acho que no essencial também, apenas para dar este grande número, às vezes porque os cidadãos não têm bem a noção portanto, do que está em causa, e apenas para terem um pouco esta noção, perceber que o orçamento que temos para este ano letivo, na generalidade, portanto, no conjunto das áreas, portanto, refeições, pessoal não docente, transportes, instalações, estamos a falar de um valor ligeiramente acima dos 3 milhões de euros. Portanto, é algo que às vezes os cidadãos não têm noção do que isto comporta. E de facto é uma verba bastante considerável, aliás, dos setores onde o município mais dinheiro investe, porque é obviamente um investimento, mas às vezes é importante estes grandes números para que as pessoas tenham de facto noção disso, tudo aquilo que está em causa. Por último, instalações, algum problema em concreto? Este ano, por exemplo, fecha a escola da Sabacheira, mas numa forma genérica, em termos de instalações, também nesse aspecto, como é que este ano arranca? A sala de aula da Serra de Cima, para corrigir, porque as escolas já lá fecharam todas há muitos anos. Mas sim, tivemos ainda a oportunidade de fazer algumas pequenas obras, umas nós, outras em parceria com as juntas, através também dos protocolos que temos com as juntas de freguesia para as pequenas reparações, e portanto, genericamente, um pouco por todo o concelho foram feitas pequenas obras em várias escolas. Ainda ontem, com a Sra. Presidente, tive a oportunidade de visitar algumas delas,
essencialmente aqui na cidade. Quero fazer referência especial, e aí foi uma obra nossa, portanto, no Jardim de Infância, pela dimensão que tem. O Jardim de Infância Raul Lopes, ali na Estrada da Serra, portanto, conseguimos, no fundo, com pequenas obras, criar mais 2 salas de aula no resto do chão, e isso, portanto, permitir que menos crianças tenham que subir para os andares superiores, além de um conjunto de outras obras que têm a ver com pintura, algumas pequenas reparações num edifício que de facto é bastante antigo e está muito degradado, e portanto conseguimos fazer ali algumas obras importantes para facilitar o dia-a-dia das educadoras e principalmente das crianças, que ainda mais numa idade tão pequena. Depois, como já disse, um pouco por todo o concelho, e muito em parceria com as diversas juntas de freguesia, realmente foram feitas um conjunto de pequenas obras para melhorar o essencial deste espaço, e portanto, no essencial, as coisas estão de facto prontas para mais um ano atarefado para professores e alunos.